Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Hoje nós falaremos sobre essa passagem do Evangelho que nos leva a uma reflexão também da nossa própria vida, da nossa existência aqui na Terra. Tudo que tem um começo tem um fim. Quando nós muitas vezes somos influenciados pela cultura popular e tantas outras filosofias de vida do mundo moderno, parece que a vida é uma sucessão de círculos, como se nós estivéssemos andando em voltas. Mas a Bíblia nos apresenta uma versão diferente. A Bíblia nos mostra que houve um começo, que nós estamos não mais numa parte intermediária, mas muito pelo contrário, nós estamos perto do fim. E que em breve, muito em breve, nós chegaremos ao final do mundo como o conhecemos e ao início de um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. É o que a Bíblia nos ensina. Mas nós, muitas vezes, influenciados pelo dia a dia, nos esquecemos disso. E somos levados a uma série de atitudes e pensamentos que nos afastam dessa realidade que, como nós vimos ontem, teremos que prestar conta naquele grande dia de cada atitude nossa que tomamos aqui na terra. Daí a necessidade de buscarmos sempre essa sabedoria que vem do Senhor, para que as nossas atitudes sejam atitudes que nos façam ajuntar tesouros no céu e não, o contrário, perder a nossa vida tentando salvá-la. Ontem nós estudamos o capítulo 19, essa passagem da parábola das 10 minas, e agora já chegamos à parte final do Evangelho, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. É a última semana de Jesus aqui na Terra. É a última semana do Verbo encarnado. Estamos chegando a essa última parte do Evangelho. A parte mais importante, que é justamente a parte do cumprimento da profecia. Do ponto de vista da vida de Jesus, ele teve um começo, e nós já vimos aqui o Evangelho de Lucas, ele diferente dos outros evangelhos, ele traz o começo da vida de Jesus, inclusive nos traz uma narrativa da infância de Jesus, que só está em Lucas, quando com 12 anos ele está no templo, conversando com os doutores, nos mostrando como nós devemos influenciar as nossas crianças e pré-adolescentes, para que tenham o mesmo tipo de comportamento, se preocupando e se ocupando com as coisas de Deus, entendendo que a casa de Deus é a nossa casa, porque Deus é o nosso Pai. E então Jesus inicia o seu ministério com cerca de 30 anos. Ele é batizado no Jordão pelo seu primo, João Batista, e ele começa a pregar acerca do reino de Deus. O seu ministério dura cerca de 3 anos e meio. E agora nós estamos chegando à última semana do ministério de Jesus. E a última semana do ministério de Jesus começa justamente com a sua entrada em Jerusalém na Páscoa. E a Páscoa que nós mencionamos aqui não tem nada a ver com a nossa Páscoa. A Páscoa que os judeus celebravam é a saída deles do Egito. E daí essa expressão, Páscoa, passar por cima. E nós também temos a nossa Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascual é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Todos os outros animais que foram sacrificados apontavam para um único sacrifício que de fato tem validade, que é o sacrifício de Cristo em favor daqueles que o amam. Então aqui nessa última semana, irmãos, a semelhança do que nós temos feito, quando nós encontramos
passagens como essa, que encontram paralelos nos outros evangelhos, é sempre bom a gente estudar conjuntamente. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou ler Mateus e Marcos. Mateus capítulo 21 narra esse mesmo episódio e Marcos 11. Mas eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João, que esse é um dos poucos textos dos evangelhos sinóticos, no caso aqui Lucas, que o Evangelho de João, que é um evangelho um pouco diferente desses três primeiros evangelhos, mas nesse aspecto eles têm algo em comum. Então é sempre bom a gente estudar para que a gente possa se enriquecer, como dizia o pastor no passado, com o texto sagrado. Então, João capítulo 12, versículo também 12, o apóstolo João vai descrever o mesmo evento, essa entrada de Jesus. E por que eu fiz questão de abrir aqui no Evangelho de João? Porque João ele vai mencionar algo que os outros sinóticos não contam, que essa entrada de Jesus acontece justamente depois dele ser ungido em Betânia. Betânia ficava bem próximo de Jerusalém, né? Era uma cidade pequena e ela ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, muito perto. E os viajantes que iam para Jerusalém para adorar nas festividades oficiais, tabernáculos, Pentecostes e Páscoa, eles muito comumente alguns passavam até a noite em Betânia. Então, por conta dessa proximidade, né, dava-se para ir de manhã e voltar à tardinha, e Betânia era perto. Jesus, quando ia para Jerusalém, ele tinha também esse costume, como a gente já viu anteriormente, de parar na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E isso foi algo que fez com que eles tivessem uma amizade muito bonita, a ponto de que quando Lázaro fica doente, como é que é o recado das irmãs dele? Aquele a quem tu amas está enfermo. Então essa amizade se forma entre essa família de Lázaro, Marta e Maria e Jesus. E no capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, ela acontece justamente nesse interregno, nesse período entre o texto que a gente leu, do capítulo 19 de Lucas, né? Toda aquela narrativa de Jesus, as parábolas acerca do reino de Deus e essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, nesse interregno acontece a morte, a ressurreição de Lázaro, como está descrito aqui no capítulo 11, e tanto é que quando Jesus entra em Jerusalém, um dos acontecimentos que fez com que Jesus tivesse essa recepção de tanta gente querendo ver o Senhor Jesus e o recepcionando da forma como foi, que a gente vai ver, a ressurreição de Lázaro foi algo que impactou muito, a ponto dos líderes religiosos ficarem com receio, porque nunca se tinha visto. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai ver que o profeta Elias orou e teve um jovem que foi ressuscitado. O profeta Eliseu, uma pessoa quando foi enterrado, né, na mesma sepultura dele, ressuscitou, mas nunca se tinha ouvido falar de alguém que há 4 dias de morto houvesse ressuscitado. E agora, esse homem não estava só ressuscitado, mas estava andando e falando, era uma testemunha viva do poder de Jesus. E os fariseus estavam não somente com receio de Jesus, mas com receio do próprio Lázaro, querendo matar ambos. Então, todo esse aspecto que está por detrás é importante para a gente entender essa cena da entrada de Jesus. Quantos fatores contribuíram para que a entrada de Jesus fosse daquela forma, e tinha que ser daquela forma porque já havia sido profetizado. Centenas de anos antes já havia sido dito: olha, o teu rei vem vindo, montado num jumentinho, que nunca foi montado por ninguém antes. Então, ninguém esperava
que Jesus entraria em Jerusalém dessa forma, nessa época, mas foi assim que aconteceu, porque assim havia sido predito. Mas, meu filho, assim como no nascimento de Jesus, os seus pais não eram moradores da cidade de Belém. José e Maria não moravam em Belém, como a gente já viu aqui em Lucas. Mas houve um decreto de recenseamento, olha que coisa, e eles tinham que ir na cidade que eles eram nascidos para que eles pudessem o quê? Se recadastrarem, por assim dizer. A gente recentemente, né, teve um negócio de um recadastramento de título eleitoral, alguns anos atrás, né, para fazer aquele negócio do dedo, né? Então formou grandes filas, né? E imagine agora na época de Jesus. Então eles tiveram que voltar, Maria já estava com a barriga enorme, mas assim ela foi e cumpriu-se o que foi dito. Ele nasceu em Belém. Ele não nasceria em Belém, eles não moravam lá, mas tudo aquilo que Deus fala acontece. E isso é muito importante para a gente. Por quê, irmãos? Porque nós lemos a Bíblia. Eu sei que vocês leem a Bíblia, eu sei que vocês estudam a Bíblia, mas a parte mais difícil é acreditar na Bíblia. Essa é a parte mais difícil. Irmãos, dificilmente você vai encontrar um cristão na nossa geração que não sabe o Salmo 23. Dificilmente. Até algum ímpio, né? Bota no seu trabalho o Salmo 23 na porta ou atrás da cadeira de trabalho. Faz graça, meu irmão. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha relacionamento com o Salmo 23. Mas, tão dificilmente você vai encontrar uma pessoa, ou mais dificilmente você vai encontrar uma pessoa que de fato acredite no que está descrito naquele salmo. Será que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente entende que Jesus está ao nosso lado? Não é isso que o salmista descreve? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não é dizer assim, eu vou temer e vou clamar. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E aí, quando a gente passa? Não é normalmente assim? A gente não só teme, como a gente o quê? Externaliza esse temor. Então, essa parte da Bíblia, irmãos, que vem pelo ouvir e o ouvir de maneira repetida. Né? Por que o apóstolo Paulo fala da importância da pregação, de se ouvir constantemente uma pregação bíblica? Porque, irmãos, a palavra que a gente ouve hoje, amanhã a gente vai precisar ouvir de novo. Porque a nossa fé é como a nossa sede por água. A gente pode ter chegado aqui com uma sede muito grande, tem uma água ali geladinha na geladeira, você bota um copo de água, você bebe, você sente aquele saciar, né? Mas depois de algumas horas, ó a sede de novo. Então, às vezes você bebe água de noite antes de dormir, né? E você acorda com a garganta seca, tem a necessidade de beber um copo de água. Tem gente que tem um costume, né? Lá em casa é assim, algumas pessoas lá têm o costume de botar um copo de água do lado. De vez em quando dá um desastre, né? Você bate assim, tá? E cai o copo de água. Mas, o conselho que eu dou é bote um copo de plástico, que o desastre é menor. Então, por quê? Por conta dessa questão de que aqui no mundo a gente sacia a nossa vontade, mas dentro de pouco a gente tem vontade de novo. Né? E também é assim no mundo espiritual, porque somos limitados. Não por conta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ilimitado no seu poder. Mas nós, os vasos, somos limitados. Então, constantemente precisamos ser cheios. Porque nos esvaziamos e precisamos ser cheios de novo. Foi esse o propósito do Senhor. E esse propósito é bendito, irmãos, porque também por isso nós devemos nos manter sempre humildes. Não temos motivos de nos gloriar, porque a pessoa mais espiritual hoje, amanhã, vai acordar precisando se encher do Espírito como uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo pela primeira vez. Por isso o Senhor nos nivela. Precisamos todos estar nesse mesmo patamar de humildade diante do Senhor. Então, dito essas coisas,
aqui no capítulo 12, só para que a gente entenda, olha que coisa, antes da entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus está em João 12:12, tá certo? Mas olha o que diz o versículo 9, só para a gente se situar e então voltar para o texto de Lucas. Eu não quero demorar muito hoje, meia-noite, assim é meu limite, tá certo? Oi? É bênção. Amém. Então aqui diz, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram por causa dele, mas também para verem Lázaro. Percebeu? As pessoas estão indo e a cidade de Jerusalém costumava receber, segundo os historiadores, uma quantidade de 10 vezes o número da sua habitação normal nos períodos de festa. Ou seja, então se normalmente... Agora é que o pessoal vai querer que o culto acabe logo, né? Mas essa entrada triunfal, o pessoal já diz, pastor, encerra, semana que vem a gente continua de onde a gente começou, aleluia. Você vê que hoje teve uma entrada triunfal também, né? Para ver como Jesus testifica a palavra, aleluia. Então aqui, ó, sob numerosa multidão. Então, vamos imaginar que naquela época a cidade de Jerusalém tivesse algo em torno de 20 a 30 mil habitantes. Então, nesse período de Páscoa, ela chegava a ter 300 mil, né, pessoas circulando. Imagina, num lugar que mora 20, 30 mil pessoas, agora você ter 300 mil pessoas. Por isso que muitos, eles se amotinavam, assim por dizer, ao longo do caminho. Eles acampavam literalmente ao redor de Jerusalém, porque não tinha espaço. Então, não tinha estalagem. A estalagem, a maioria das vezes, era cara. Então, as pessoas dormiam, como o próprio Jesus e os seus discípulos dormiam em lugares ao redor, como Jesus no Monte das Oliveiras. Então, era o costume daquela época. Então, milhares de pessoas estão se direcionando para a festividade da Páscoa. E mais ainda, essa Páscoa agora é mais especial, porque Jesus atinge o ápice da sua fama. Jesus agora, 3 anos e meio de ministério, ele se torna famoso. As pessoas todas estão querendo ver. Esse homem que começou como um rabino, de repente é visto como um profeta, e agora já se cogitava ser ele o próprio Messias. Não que as pessoas acreditassem de fato nisso, mas elas ficavam, será que é ele? Eu quero ver. Então, aqui é isso que João descreve assim com precisão. Soube numerosa multidão, versículo 9, dos judeus, que Jesus estava ali. Então Jesus está em Betânia. Se ele está em Betânia, Betânia é pertinho de Jerusalém. Isso é porque ele vai para Jerusalém. Na Páscoa, com certeza ele vai estar lá. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Quem é que não queria ver? Aquele que todo mundo sabia que morreu 4 dias. 4 dias permaneceu morto no sepulcro. E que Jesus disse, Lázaro, sai. E ele saiu. Se Jesus dissesse, sai todo mundo, ia ser uma agonia. Oh, Deus. Porque naquela época, o sepulcro ele era coletivo, né? Daí Jesus é preciso. Lázaro, é você que eu estou chamando. Os outros continuam, viu? É só Lázaro. Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha que coisa, né? Para nós, seres humanos, a morte é o fim. Para Jesus, não. Se Jesus quiser que a pessoa volte da morte, ele volta. Olha o caso, por exemplo, de Dorcas. Uma mulher que trabalhava, né, com fé pela igreja. E olha a raridade de mulheres de fé, né? Naquela época já era assim, hoje também. E aí, ela morre e o pessoal começa a orar. Senhor, olha as roupas que Dorcas fez pra gente, ninguém vai fazer não, né? Quem vai pedir uma pizza dessa? Ressuscita. Nossa. Ressuscita, senão, ó, segunda-feira sem pizza. E aí, não, só que tem um refrigerante aí não. Ressuscita, Senhor, traga de volta. Então aqui, versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também
Olha que coisa perversa. O camarada tinha acabado de ressuscitar. Quer matar ele de novo. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha que coisa bonita. É importante que você se veja como um milagre ambulante. Independente dos milagres físicos que eu e você já fomos agraciados, e foram muitos, eu tenho certeza, mas se estamos aqui hoje de maneira espiritual, houve algo que o irmão José pregou recentemente e que nós tão insistentemente ministramos na congregação, que é a regeneração. Se hoje estamos vivos espiritualmente, em um determinado momento da vida nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então todos nós, de alguma forma, somos um Lázaro. Em algum momento da nossa existência terrena, Jesus olhou para dentro do sepulcro que estávamos mortos e disse, vem para fora. E a gente saiu. Isso é a regeneração. Então, é importante que a gente se veja dessa forma. Que a gente entenda como é poderoso o nosso testemunho. Como é importante que a palavra preciosa que carregamos seja confirmada com o testemunho de fé que professamos. Então aqui, agora no versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão, percebeu como aquela passagem que a gente leu está ligada com esse evento aqui? Lucas ele não descreve, mas aqui nós temos o Evangelho de João para a gente se situar de maneira cronológica. Então, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana! Hosana não é o nome de uma cantora no ano passado, viu? Hosana é uma expressão hebraica, que significa glória a Deus nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Esse texto está no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 40, versículo 9, e Zacarias 9:9. Olha, tudo isso descrito tão antes de Jesus vir, com precisão. Né? Então agora eu quero voltar a Lucas 19, para que, agora que vocês já entenderam, né, o pano de fundo, o contexto cronológico, para que a gente possa entender melhor o que Lucas descreve. Né? Sempre importante. Versículo 28 de Lucas 19. Amém? E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Então, onde Jesus estava? Jericó. E Jericó, ele teria que passar por Betânia, que foi onde a gente acabou de falar, que morava quem? Lázaro, Maria e Marta. Então, tudo isso aqui a gente vai acompanhando. Ele seguia para Jerusalém. Versículo 29. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, olha, tá vendo Betânia? A gente já viu Betânia no capítulo 12 de João. E de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Eu acho tão importante, irmãos, que a gente entenda que no Evangelho não tem ministério solo. O Senhor nos ordena, o Senhor nos ensina a estarmos no mínimo de 2 em 2. Pode ter até mais. Às vezes a gente pode estar até de galera, né? Vários discípulos juntos, como no caso da descida do Espírito Santo, tinham quase 120. Mas, no mínimo, de 2 em 2. Por conta da nossa fragilidade. Por mais espiritual que sejamos, irmãos, ainda somos homens, falhos. Olha que coisa, quem aqui já leu a carta aos Gálatas? Alguém tem dúvida de que o apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, depois do surgimento da igreja, era um homem espiritual? Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Por favor, né? A gente já leu Atos. Mas mesmo depois de todos aqueles eventos descritos no início de Atos,
quando a igreja já tinha alcançado os gentios, já na época de Paulo, ele estava lá na Galácia e ele fez algo que não devia. Ele estava se fazendo a refeição junto com os cristãos não judeus, e aí quando chegaram cristãos judeus de Jerusalém, o que foi que ele fez? Ele se separou do grupo não judeu. E o apóstolo Paulo estava lá e viu tudo isso. E ele disse: Pedro, o que é isso, Pedro? Mas o apóstolo Pedro é cheio do Espírito Santo? É, mas ele também era passível de falha. E o apóstolo Paulo estava lá, como irmão na fé, para dizer: ó Pedro, não pode. Agora não tem mais essa distinção. Nós somos um só povo, um só rebanho e temos um só pastor e Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante, irmãos, que estejamos de dois em dois. Quando as mulheres foram ungir Jesus, ele estava morto, elas não sabiam que ele ressuscitaria naquela manhã. Elas estavam sozinhas? Não, elas estavam em grupo. Elas planejaram em grupo fazer essa homenagem, essa última homenagem a Jesus, que é ungir o seu corpo. Então é importante que a gente veja que a nossa vida só vai ter significado se a gente começar a pensar na nossa vida enquanto coletivo. A oração que Jesus nos ensinou como modelo, como começa? Vocês podem me ensinar? Pai meu. Não é Pai meu, não? Às vezes parece que Jesus é só meu. Que Deus é só meu Pai. Não, é Pai nosso. E a necessidade é só minha? O pão também é nosso. Então é importante que a gente se veja assim, porque senão a gente vai quebrar a cara muitas vezes. Hein? A gente não pode. A gente tem visto hoje em dia, de maneira muito triste, quantos e quantos cristãos têm se tornado cristãos individualistas, isolados, principalmente depois do advento da internet, que ajudou por um lado, mas por outro tem atrapalhado muito. Então, as pessoas, por conta dessa facilidade da internet, elas acham que ser cristão pela internet é algo bíblico. Não é. Não existe cristianismo virtual. Então é importante que a gente desperte dessa necessidade que temos uns dos outros. Você já imaginou o seu corpo, se o seu coração decide parar de funcionar? Só o coração. Eu vou parar. Hoje me deu vontade de não trabalhar. O que vai acontecer se o seu coração decidir fazer isso? Acontece o que com a gente? Morre. Mas é o coração realmente é importante, ele bombeia. Não, irmãos. E se o seu pulmão decidir parar de funcionar? Eu que tive lá o Covid, fiquei internado, o meu decidiu 50% dele parar de funcionar. Conseguiu convencer mais 20%. E eu fiquei só com 30% funcionando. Então, quase que eu fui me encontrar com Lázaro e voltar. Mas eu disse: não, continua aqui, não vou ter esse trabalho de levar e voltar. Fica aqui mesmo, você. Né? Ainda mais que tinha um irmão que estava orando. Disse: Senhor, não aguento não. E nada, eu pastorei agora. Não, volta. Ressuscita. Não deixa nem morrer, Senhor, traz logo. Então é importante que a gente entenda, irmãos, devemos estar juntos. Olha, uma das coisas assim que me impactou bastante enquanto cristão foi assistir um documentário sobre predadores. Olha que coisa, pastor, você é maluco? Assistir um documentário sobre predadores? Tem a ver com cristão? Tem. Eu fui aprender sobre um predador lá daquela selva lá africana. Não era nem um leão, acho que era o guepardo, um desses assim, mostrando como ele caçava, né, aqueles animais lá. Ele não caça o mais fraco, ele caça o desgarrado. Então tem aquele animal, tinha um monte de animal lá naquela relva comendo, 40, 50, 100, e de repente ele aparece do nada no meio deles, ele vem estejando, e aí um grupo vai e o desgarrado. Oh, Senhor Jesus! Você acha que ele vai em qual?
Na nossa mente, não, vai melhor ir no grupo, porque tem 50, ele vai lá e não vai na bobeira. Não, ele vai naquele ali, ó. É isso. Que deu. Então é importante a gente estar o quê? Junto. É verdade. Junto. Glória a Deus. Eu assisti um filme, irmãos, me emocionou bastante. Eu sou uma manteiga derretida. Quem já assistiu Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Então tem uma parte que os peixes estão sendo pescados e o peixinho Nemo disse, não, vamos todo mundo nadar na mesma direção, porque eles estavam desesperados, né? E quando eles começaram a nadar na mesma direção, o que foi feito? Eles conseguiram se soltar. Então é importante, irmãos, que a gente entenda isso. Cristão tem que estar junto com outros cristãos. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas quem é sábio, anda com quem? Com tolo? Anda com sábios. E se torna ainda mais sábio. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a serem boas esposas. Olha que coisa bonita. Então, a semelhança também, nós como cristãos devemos estar unidos. E Jesus faz isso. Ele manda de 2 em 2. Mesmo assim, a gente ainda faz bobagem. Imagine. Tamanha a nossa falha. Então, ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, todas essas são aldeias que ficavam perto de Jerusalém. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Olha que coisa. Mas como Jesus sabia que nenhum homem tinha montado naquele jumentinho? Irmãos, alguém aqui, Bodocó não está aqui hoje, né? Mas alguém aqui já montou no jumento? E num jumento que nunca foi montado? Irmãos, é complicado. É um animal que ele tem uma tendência a não ser muito obediente. Então ele precisa ser ensinado. E Jesus monta naquele jumentinho. Tudo isso é para mostrar o quê? Poder. Ele tem poder sobre toda a criação. Ele não tem poder somente sobre os homens, mas toda a criação está debaixo do seu governo. Quando chove, chove porque ele manda. Quando faz sol, é porque ele manda. Perceba que é justamente nesse período que Jesus vai olhar para uma figueira e vai dizer o que para ela? Que nunca mais nasça fruto em ti. Aí os discípulos vão. E aí eles voltam pelo mesmo lugar. E passam e olham para aquela figueira. E aquela figueira estava toda ressequida, morta, desde a semente, desde a raiz. E eles se assustam com aquilo. Porque Jesus tem poder sobre toda a criação. É importante que a gente entenda esses fatos, irmãos, porque a gente vive num mundo que nos pressiona de todos os lados. E a gente, olha, irmãos, crianças hoje em dia sofrendo com ansiedade. Nossa, não sei na sua época, irmão, mas na minha época a criança jogava bola. Criança jogava bola, brincava de esconde-esconde, de pega-pega. Hoje em dia, você vai conversar com uma criança de 11 anos, ela está já, eu não sei se eu faço medicina, se eu faço isso, se eu faço engenharia. Mas, 11 anos, rapaz, doido? Não, porque tem que já se preocupar, daqui a pouco é o Enem. Eu pensei que estava conversando com o anão. E a pessoa estava conversando comigo, tinha uns 12 para 13 anos, eu digo, gente, é um anão, é? Porque falava de assuntos assim que era coisa de adulto. Porque, mais uma vez, é o advento da internet. A gente, não sei se vocês percebem, irmãos, a gente tem acesso a uma quantidade de informação absurda todos os dias. E o nosso cérebro para processar isso. É como você pegar um computador e botar uma grande quantidade de dados, mas
o hardware continua o mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai dar bug. É a gente. Antigamente, quando você queria pesquisar alguma coisa, meu filho, você tinha que ver alguém que tinha enciclopédia Barça. Quem não sabe isso, meu filho, não tem passado. Ou então é jovem. Né? Era um negócio que era o que a gente conhece como Wikipedia de hoje, né? Wikipédia, né? Era uma enciclopédia. Hoje a gente tem enciclopédia virtual. Hoje você tem o Google, você joga lá e aparece uma definição qualquer sobre aquele tema. Você tem essa facilidade. Naquela época, não. Você vai estudar sobre um país, sobre uma doença. Meu filho, aí tem que pesquisar. E não tinha nada de digitar duas palavrinhas, até no celular você digita, né? Antigamente não. Quem tem enciclopédia Barça, alguém? Que era o vendedor que ia de porta em porta vender, e era caro. Dividia. Não era no cartão, não, era cheque pré-datado. E aí você pesquisava e fazia o trabalho escrito, né? Hoje em dia não, Ctrl+V, Ctrl+C. Mas o nosso cérebro é o mesmo. Aí a gente não tem por que ficar nessa ansiedade. Informação demais. E a gente não consegue processar. Aí fica ansioso. Antigamente você tinha um filho, bota a fralda. Pode ser até pano. Agora não. Não, eu já li. Se não botar a liga, respira. E pode pegar uma doença raríssima chamada não sei o que eu vi no Google. Meu filho, bota a fralda. Não, mas tem que botar a touca. Se não botar a touca, fica desprotegido. Eu já vi que entra um parasita pelo cabelo. Umas coisas que a gente tem acesso a informações assim, né? E a gente fica sem noção. E começa a pensar em coisas que antes a gente não pensava. E que a chance disso acontecer é o quê? Quase nenhuma. Mas a gente fica o quê? O parasita! Que acaba no cérebro da feijoada. Não faça isso com o irmão Paulo. Vocês sabiam do parasita do feijão? Sabia? Quando o feijão não é bem cozido? Que ele se aloja no cérebro. Vocês sabiam desse? Oi? Nem pesquise do Google, viu? Nem pesquise. Acho que é da carne de porco. Da carne de porco, não é do feijão não. Não é isso mesmo? Ah, Paulinho já falou, é da carne de porco, mas não é do feijão não, viu? É da carne de porco. E só quando não é bem cozinhado. Se for bem cozinhado, como Rita faz, então não tem problema. Né? Então, a gente tem acesso a essas informações. Você sabia que o Covid, ele fez mais vítimas do ponto de vista emocional do que do ponto de vista físico? Depois que passou a pandemia, que agora a própria OMS já disse que a pandemia não é mais pandemia, é endemia, né? Ou seja, é algo assim mais local, em alguns locais. Mas ficou o medo das pessoas. Até hoje. Vocês... A tichinha! Ah! Vou fazer o teste rápido. Que agora tem farmácia. Espirrar em mim. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar assim. Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que a pandemia fez com que ela pegasse uma enfermidade psiquiátrica muito séria. Então a gente tem que tomar cuidado com essa quantidade de informações que a gente recebe. Por quê? Não que essas informações não sejam relevantes, mas Deus está no controle. Você consegue conviver bem com essas informações? Amém. Mas não deixe que a quantidade de informações científicas façam com que você diminua o poder de Deus. Não, pastor, é porque Deus, na Idade Média, a gente não tinha essa quantidade de informações científicas. Sim, então quer dizer que o Deus de agora é diferente do Deus da Idade Média. Mudou? Não tem o mesmo poder? Claro que não, irmãos. Então, nós como cristãos temos que fazer isso mais do que qualquer um. Porque somos o quê? Cristãos. Olha, já na época do apóstolo Paulo, na Tessalônica, se eu não me engano, alguns cristãos estavam morrendo, como é natural, daquele que está aqui na terra, morrer. Se ele é cristão, ele vai para o céu. Se ele não é cristão, você já sabe para onde eles vão. E as pessoas ficam, mas o irmão na fé morreu, que dor. Paulo disse, não, pare com isso. Não ajam como aqueles que não têm esperança. Porque a Bíblia nos ensina que aqueles que morrem na fé são bem-aventurados.
descansaram das suas labutas e estão agora em alegria com o Senhor Jesus. Jesus não contou em Lucas 16 como acontece logo depois que a gente fecha os olhos enquanto cristão, na pessoa de Lázaro, que está no céu, logo depois de fechar os seus olhos aqui na terra. Então, nós precisamos ter essa paz, irmãos, que está escrito em Filipenses, e que excede o entendimento. As pessoas vão tentar te convencer ao quê? A se desesperar. Mas você vai dizer para você mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não me abandona. Como disse um irmão meu na fé, ele é indecepcionável. Ele nunca vai me decepcionar, ainda que todos me decepcionem. Versículo 30, amém? Vocês vão lá. Tem o jumentinho, ele jamais foi montado, soltai o traseiro. Aí você diz: furto qualificado. Como é que pode, como é cristão, rapaz, pegar o que é dos outros? Não, irmão, não foi pegar o que é dos outros. E Deus é tão maravilhoso que na hora que eles estão tirando, o dono viu. E Jesus já tinha dito que eles deviam dizer: o Senhor precisa dele. Irmãos, isso era o quê? Uma honra. Imagina, você ser o dono do jumentinho que Jesus montou. Já pensou se é no carro do amado irmão José que Jesus sobe uma ladeira? Nossa, Jesus. Acho que é por isso que ele tem dificuldade. Tudo isso é uma preparação do jumentinho. Então aqui, irmãos, era uma honra. A fama de Jesus havia se espalhado, como a gente já viu lá em Lucas. Perdão, em João, no Evangelho de João. Então, quando se chega lá e os discípulos dizem: somos discípulos de Jesus, queremos levar esse jumentinho para ele, depois a gente vai devolver. A pessoa se sente o quê? Honrada. Pode levar. Nem precisa devolver, mas se quiser, devolve, né? Que a gente precisa dele. Então, ele diz aqui no versículo 31, se alguém vos perguntar, Jesus já sabia que isso iria acontecer. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Responderei assim, porque o Senhor precisa dele. É muito bonito. Toda essa semana, ela tem acontecimentos assim como esse. Você se lembra quando Jesus vai cear? Ele não diz qual é a casa que ele vai cear. Ele manda os discípulos: você vai ver um homem com um jarro. E era uma coisa muito difícil, porque quem carregava o jarro era as mulheres. Então, você vê um homem carregando com um jarro, era uma coisa que uma mulher carregando um jarro é seu problema, porque tem um bocado em qual é. Não, é um homem. Então é aquele ali, só tem ele. Segue ele. Na casa que ele entrar, você entra e pergunta: você não mandou perguntar, e aí, onde é que vai ser o faz-me rir de noite? Está com fome. Aleluia. Então, onde é que vai ser a ceia? A gente ser um discípulo dele. Mas vai ser aqui. Né? E muitos dizem que foi na casa de João Marcos, né? O autor do Evangelho de Marcos, que era sobrinho de Pedro. Então vamos lá. Porque soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Olha, irmãos, eu vou repetir de novo. Confie em Jesus. Aleluia. Ele não falha. Se ele disse que está com a gente, ele está com a gente. É tão bonito, eu não sei se vocês já viram. Assim, eu já disse aos irmãos algumas vezes. Hoje eu estava dando uma entrevista para uma colegial. E um trabalho de escola. E eu respondendo algumas questões. Você está respondendo isso porque você é crente. Eu digo: graças a Deus. Né? Então eu vejo o mundo dessa forma. Eu creio que Deus existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Olha que coisa bonita. Deus precisava nos presentear porque a gente busca Ele? Não. A presença dele já é o nosso maior presente. Mas faz parte do ser de Deus presentear
os seus filhos com aquilo que os fará ainda mais felizes, não porque eles recebem algum acréscimo, mas porque aquele acréscimo vem das mãos de Deus. E tudo que vem das mãos de Deus é bom, perfeito e agradável. Então a gente precisa, irmãos, confiar em Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, o Sermão do Monte e vemos coisas tão difíceis de se praticar como amar os que te odeiam. Mas Jesus diz que a gente consegue. Então a gente consegue. É tão difícil viver sem se preocupar com o amanhã. Mas Jesus disse que a gente consegue. E então a gente consegue. Então é crer em Jesus para que possamos pôr em prática esses direcionamentos dele. Não é uma fé como a gente tem visto hoje, né? Eu acredito que o meu time vai ganhar, eu acredito que eu vou ter um emprego, eu acredito que eu... Não, isso daí, irmãos, o ímpio tem. É uma fé nas promessas de Jesus. Tem até um louvor, né? Vamos falar sobre isso. Depois o irmão Paulinho vai louvar. Ai, gente. Não hoje, porque hoje tem pizza. Não é outro dia. Então vamos lá. Versículo 33. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Você já pensou, irmão? Você já pensou se quando o Calmon está chegando em casa, tem alguém levando a bicicleta dele? Ainda mais a bicicleta que ele ajeitou direitinho para andar no final de semana com Rita. Né? Aí tem que dizer que é para Jesus. Aí se for para Jesus, é para Jesus mesmo, rapaz. Olha sua vida. Então, aqui, os discípulos estão soltando o jumentinho. Seus donos lhe disseram: por que o soltais? A ideia é: ô irmão, você está pegando o que é meu, isso não está certo. Irmãos, é importante que a gente entenda que tudo que está nas nossas mãos deve ser usado para a glória de Deus. Se não, está nas nossas mãos para a nossa própria maldição. Só temos duas opções. Bênção, como disse o irmão Paulinho, é bênção, ou maldição. Tudo aquilo que não nos abençoa, nos amaldiçoa. Não existe neutralidade. Não existe meio termo. Não existe zona neutra. Não. Se não está nos abençoando, está nos amaldiçoando. Se não está me aproximando de Cristo, está me distanciando dele. Então é preciso que a gente haja com sabedoria todos os dias. O diabo está onde? Não, ele está deitado. Ele se levanta à noite como vampiro. Não, irmão, o diabo não é vampiro. O diabo vive ao derredor. Se o sol estiver lá, meio de só pino, aquele sol, meu filho, que chega, eita, escaldante. O diabo está onde? Ao derredor. E se tiver numa noite gélida, que você está embaixo de um edredom e ainda está com frio, o diabo está onde? Ao derredor. Mas a gente tem um negócio, né, de filme de Hollywood, que a gente acha que o diabo é parecido com um vampiro, né? Age de noite. De dia, a gente pode fazer tudo que o diabo está deitado. De noite ele se levanta. Não é assim. Quem dera tivéssemos 12 horas de paz, né? Sem sermos, né, afligidos pelo mal. Mas precisamos ter constante vigilância. De dia, de noite e até dormindo. Oh, Jesus! Quem já teve um sonho que não é de Deus e acordou se tremendo? Olha. Uma vez eu tive um sonho que eu acordei, se eu não sou crente. Eu de joelho comecei a orar. Senhor, me perdoa. Mas pelo que você sonhou, claro, pelo que eu sonhei. Porque se eu sonhei, é porque estava no meu coração. Se eu sonhei, estava no meu coração. E eu preciso matar isso antes que isso cresça e me mate.
É tão mais fácil quando a gente trata a erva daninha enquanto ela ainda está pequena, né? Porque se ela crescer, é pior. Então aqui ele diz, responderam, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa... E se dissesse assim, olhe, o Senhor precisa da sua noite, do seu dia, da sua tarde. Você diria o quê? Fala, Senhor. Somos teus servos e te ouvimos. Estamos aqui para te servir. Aleluias! Porque às vezes a gente pega uma passagem dessa e quer trazer apenas para o aspecto material. Como se o Senhor nos requisitasse apenas alguma coisa material da nossa vida. Não, irmãos. As coisas mais difíceis da gente abrir mão são coisas muitas vezes que não são materiais, como o nosso tempo. Como alguma pretensão que a gente tem acerca de alguma coisa, né? E o Senhor Jesus disse, olha, abre a mão disso, porque eu tenho um plano melhor para você. Então, aqui ele diz, o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e pondo suas vestes sobre ele. Olha que coisa bonita. Pondo suas vestes sobre ele. Aquele jumentinho estava desnudo. Ele nunca tinha sido o quê? Montado. E eles põem agora as vestes de Jesus. E quando se aproximava e descia o Monte das Oliveiras, que monte é esse, irmãos? O mesmo monte que Jesus vai ser preso daqui a alguns dias. Olha que coisa. Muitas vezes, lugares que nós nos sentimos tão seguros, carnalmente falando, vão ser os lugares onde a gente vai passar mais sofrimento. E lugares que a gente se sente inseguro vão ser lugares que a gente vai estar guardado. Por que Deus faz assim? Para mostrar que Ele é Deus. A gente tem essa tendência de achar que se o sentinela vigia a cidade, estamos protegidos. Não. Em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. Às vezes a gente pensa, arranjei um trabalho, é de carteira assinada, estou efetivado. Sim, é inútil acordar de manhã cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Não é um incentivo à preguiça, é um incentivo à confiança. Você trabalhou e você confia, porque você sabe que não é o seu esforço, é a graça de Deus que te dá força, que opera, e então acontece aquilo que deve acontecer. Então trouxeram e pondo as suas vestes, indo ele, estendia no caminho as suas vestes, E quando, versículo 37, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa. O que é jubilosa? É uma alegria muito grande. Isso é júbilo. É uma alegria muito grande, onde as pessoas pulam e sorriem, né? Ao louvar a Deus em voz alta, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E é muito triste essa narrativa. Não, pastor, não é triste não. As pessoas estão aqui muito alegres. Mas essa alegria é falsa. Porque se ela fosse verdadeira, eles não diriam, na sexta-feira dessa mesma semana, crucificam e soltam Barrabás. É o mesmo pessoal que está indo para Jerusalém, que estava lá na semana da Páscoa, que olhou Jesus como Messias, agora ao ver Jesus preso e surrado, diz, ele não pode ser Messias, porque conseguiram subjugá-lo. E ele não fez nenhuma oposição, então não pode ser ele. Crucifica. E então eles clamavam, influenciados pelos líderes religiosos, para que Jesus fosse crucificado e soltassem Barrabás. Um homicida conhecido, irmãos.
assustadora. Então, é preciso que a gente aprenda que não podemos jamais confiar na multidão. A multidão que hoje te aplaude, que hoje te incentiva, é a que te apunhala amanhã. E nisso tudo, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Por quê? Porque fomos avisados. Maldito o homem que confia no homem. Então a gente foi avisado. Ah não, mas essa pessoa sempre foi meu amigo, sempre esteve do meu lado, esse grupo a gente sempre esteve junto. Mas não importa, irmãos. Não pode confiar. Nossa confiança está no Senhor e nas suas promessas. Então é importante que a gente reflita sobre isso. E a gente olha para uma passagem dessa, a gente quer até ficar feliz. Mas como cristãos que já lemos todo o Evangelho, vemos como isso é falso. Como somos tendentes a essa falsa alegria que o Jesus apresenta na parábola do semeador. Vocês se lembram do segundo tipo de solo? A semente que cai em solo rochoso, ela nasce logo. Aí Jesus explicando a parábola, ele diz, é como aqueles que ouvem a palavra com alegria. Logo a recebem e demonstram uma grande alegria, mas vem apenas uma provação e aí desiste. Ah, é assim? É desse jeito? No livro Peregrino, a gente tem um exemplo, logo no começo do livro, de um homem chamado Flexível. Ele ouve cristão falando do céu, das maravilhas que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. E ele disse, então eu vou com você. Mas na primeira dificuldade, ele abandonou o cristão e voltou para a cidade da destruição. Será que ele não entendeu, não? O nome da cidade já dizia. Cidade da destruição. Você vai morar num lugar desse, irmão? Se sentir em paz num lugar desse? Então, aqui, a gente precisa aprender a pesar. Porque a gente tem vivido cada vez mais dependente da aprovação dos outros. A gente tem, hoje em dia, em virtude das mídias sociais, então você coloca uma foto, ou você coloca uma frase, se ninguém curtir, você fica o quê? Depressivo. Acredito não. Então, se eu colocasse um carro importado, todo mundo curtia. Só que eu botei uma frase bíblica com a foto minha. Ninguém curte. Por que a gente precisa do curtir dos outros? Nós somos evangelistas. Se não somos evangelistas, somos falsos crentes. Só tem essa opção. Pastor, isso é muito radical. Deus me livre, quer dizer, não é evangelista, é falso crente. É, meu filho, é assim mesmo. O caminho é o como estreito. Então, se o Senhor nos dá a oportunidade de evangelizar também pelas mídias sociais, amém. E se ninguém curtir? A gente está cumprindo o propósito de Deus, que é levar as boas novas de todas as formas. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Eu não estou me comparando com o ímpio. Ah, mas fulano de tal que só posta bobagem tem 100 mil curtidas. Ele fala o que o mundo quer ouvir. Aí o mundo curte. Se você quer curtir, irmãos, tire foto de cachorrinho, de gatinho, de coelhinho, dando risada e poste. É 1 milhão de likes. É um pouco, né? Chega na casa de Paulinho e diz, Paulinho, deixa eu tirar uma foto dos seus animais para postar no meu Insta. Né? E aí o pessoal gosta de postar então Xaninho brincando com quem? Apolo. Com Apolo e Antares, os três juntos, brincando com o outro. Né? E o papagaio na boca. Pronto, 2 milhões de likes. É capaz de chamarem ainda para esses programas de TV, Bocão e etc. Né? Olha, você é do cachorro do que viralizou na internet, que tem essa expressão agora, né? Viralizar, né? Quando uma imagem
ela é compartilhada milhares de milhões de vezes. Todo mundo está atrás disso. Antigamente a gente chamava isso de seus 5 minutos de sucesso. Quem é dessa época? Agora não, agora a expressão é outra. É o quê? Viralizar. Mudou alguma coisa? Não, é o mesmo diabo. É as pessoas querendo a aprovação dos outros. Se lembra das primeiras vezes que Jesus entrou em Jerusalém, o pessoal, Jesus é o máximo. Como é que João diz? Ele não se confiava no homem. Ele não mudou. Milhões de pessoas, Jesus, você é o máximo. O semblante dele era o mesmo de quando ele conversou com Nicodemos, uma só pessoa. A mulher samaritana, uma só pessoa. O mesmo semblante daqui. Então a gente tem que ser assim. Nós estamos diante de Deus. E a opinião dele que importa. Não aqui, essa multidão jubilosa. Versículo 38. Quero concluir já, porque os irmãos estão bastante ansiosos, né? Quando dá pizza. Dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ó, essa mesma multidão, nessa mesma semana, não temos nenhum rei, senão... Olha que falsidade, irmão. Você já viu o cenário político no nosso país? Vocês se lembram da última eleição para presidente? Vocês se lembram que algumas pessoas que hoje estão se degladiando estavam unidas na última? Você percebeu? E pessoas que estavam brigando na última agora estão unidas. Como o homem faz isso? Por conta de interesses. Por isso a gente não deve confiar, senão em Deus. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Sim, ele é bendito. Quem dera a gente possa falar isso com toda a verdade do nosso coração. Como dizia Davi. Imagina, Davi tinha alegria de ir para a casa de Deus. A presença de Deus era o momento que Davi mais amava, como disse o irmão Paulinho. Dizia, Senhor, me tira qualquer coisa, menos a alegria de ter a sua companhia, de ter essa felicidade, como Davi disse e Paulo repetiu em Romanos. Feliz aquele que Deus perdoa. Por quê? Porque quando Deus perdoa, é para sempre. Paulo diz, feliz aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Porque quando ele perdoa de verdade. Então aqui ele diz, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eles gritavam, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você sabe que essa expressão já apareceu no mesmo evangelho de Lucas, quando? No nascimento de Jesus. Nos lábios, não de homens, mas dos anjos. Você lembra quando Jesus nasceu? Aquele, como diz Lucas, um coro das milícias celestiais. Você já imaginou isso, irmãos? Um monte de anjo cantador. Se Paulinho, que já canta bonito, imagine anjos que cantam, louvando o nome do Senhor. Não foi assim no nascimento de Jesus? Na pequena cidade de Belém, uma dona de casa com um carpinteiro pobre. E quais foram os primeiros a saberem? Pastores, que eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Eram literalmente condenadas a viverem com bichos. E por isso eram rejeitadas pela sociedade. Mas foram eles os primeiros a serem avisados do nascimento bendito do Messias. Por meio dessa expressão também. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Essa é a ideia, irmãos, da manifestação poderosa de Deus. Um Deus que reconcilia o pecador consigo mesmo, por meio do sacrifício perfeito do seu Filho. A ideia de paz é justamente reconciliar pessoas que estavam em inimizade. Pessoas que estavam separadas por conta do pecado, agora estariam de novo juntas, reconciliadas por meio do caminho
que o próprio Deus providenciou para os seus. Ele faz isso de maneira profética, desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva, que estavam vestidos com figueiras, com folhas de figueiras, eles recebem do Senhor uma roupa de couro de animal. O Senhor já anunciava ali: eu cobrirei a vergonha de vocês, eu providenciarei para vocês uma nova veste, para que vocês não tenham vergonha da sua nudez. Então aqui no versículo 39, ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, outra hipocrisia, os fariseus achavam que Jesus era mestre, irmão. Os fariseus queriam o quê? Matar Jesus. Mas quando eles viam que Jesus estava o quê? Você já viu? Vamos imaginar que o irmão Quinho fosse lançado a vereador. A voz do alto das pombas. Olha isso. E aí o irmão Quinho, isso é antes dele ser crente, viu? Depois de crente, nem pensar. Mas antes de ser crente, ele consegue, na primeira eleição, 5.000 votos. Ainda que ele não tenha sido eleito, mas ele vê lá, né? Não foi eleito, mas conseguiu 5.000 votos. Você acha que na eleição de deputado, alguém não vai procurar ele atrás desses 5.000 eleitores? Claro que vai. Mas ele tem 5.000 pessoas que votaram nele. E que se ele pedir voto, a probabilidade é que essas pessoas continuem a votar nele. Eu vou conversar com ele. Porque conversar com ele é melhor do que conversar com 5.000 pessoas. É assim que a política é feita até hoje. Então aqui a gente percebe como os fariseus, eles tinham essa mesma lógica. Eu não posso demonstrar qualquer oposição a Jesus enquanto a multidão o aplaude. Senão, a multidão vai me odiar. Por isso que quando Jesus questiona eles, vocês se lembram de um momento que eles dizem para Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Aí Jesus vai dizer, ainda acho que nesse evangelho, Jesus vai dizer: eu até digo com que autoridade faz essas coisas, mas antes vocês vão ter que me dizer, vão responder minha pergunta e eu respondo a de vocês depois. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Você acha que eles responderam? Eles fizeram aquela famosa rodinha, sabe? Vou fazer pergunta para pedir ajuda aos universitários. Se a gente disser que é dos homens, o povo vai ficar com raiva, porque o povo achava que João era profeta. Mas se a gente disser que era do céu, o povo vai dizer: e por que você não seguiu eles? E por que você não seguiu João, fariseus? Então a gente vai dizer que não sabe. A gente fica onde? Em cima do muro. E Jesus, sabendo da hipocrisia deles, tampouco eu vou responder porque a autoridade eu faço essas coisas. Então é importante que a gente veja isso. Que chamar o Senhor Jesus de mestre, como por exemplo os espíritas fazem, não significa que eles sejam amigos de Jesus. Muito pelo contrário. Eles são inimigos. Eles estão debaixo da palavra profética que nós lemos ontem. Vou voltar só um pouquinho. No versículo 27 desse mesmo capítulo 19. O que é que diz o versículo 27, irmãos? Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está debaixo dessa palavra. Trazei-o e executai-os na minha presença. Então não adianta a gente tentar enganar o Senhor, porque o Senhor não se deixa enganar. Ele sabe quem é quem. Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É como, irmãos, na época dos apóstolos, vocês se lembram quando eles começaram a pregar o evangelho? O Sinédrio chama ele e diz: olha, a gente não vai matar vocês.
Mas vocês precisam prometer que não vão mais pregar acerca desse Jesus. Tá certo? Foi o que Pedro disse. Respondam vocês mesmos se obedeceremos a homens ou a Deus. Então aqui Jesus está mostrando esse princípio. Ele está dizendo, olha, eles estão fazendo algo que é Deus que está por trás. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, é como o propósito da igreja: pregar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, fazendo discípulos em todas as nações. E se a gente não fizer o nosso papel? Outras pessoas farão. E nós seremos como aquele homem que recebeu a mina e que fez o quê? Guardou. Você quer ser contado assim? Que vai para o Senhor e diz: Senhor, eu fiquei com medo, aí eu guardei a mina. Mas eu não mandei guardar a mina. Eu mandei você negociar até que eu voltasse. Então, se a gente não fizer a nossa parte, outra pessoa vem e faz. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente olhar para a obra de Deus como um privilégio, não como um fardo. Orar por alguém, evangelizar alguém, ensinar a palavra de Deus a alguém e principalmente viver a vida cristã é um privilégio. Irmãos, nós éramos condenados ao inferno. E hoje, como cristãos, estamos indo para o céu. Pode alguma coisa ser comparada a isso? É por isso que eu quero terminar hoje a exposição, porque eu sei que os irmãos estão bastante, desejosos de celebrar a noite de hoje. Aleluia! Uma refeição preparada pelo Senhor, pelas mãos de servos dele. Aleluia! Mas olha o que a Bíblia ensina acerca desse princípio de não nos deixar esquecer de que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Eu asseguro-vos que se vocês se calarem, as próprias pedras clamarão. Então entenda, irmãos, você tem uma responsabilidade. Rapidamente eu quero abrir aqui em Romanos. Você pode só ouvir como uma preparação para a oração final na noite de hoje. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensina eu quero fazer essa leitura a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados. Você sabe o que é que o diabo faz melhor? Não é te assustar, é te acusar. O diabo sabe dos seus pecados. E ele vai tentar fazer com que os teus pecados te afastem de Cristo. Mas deve ser o contrário. É como alguém que está sujo de lama e corre de tomar um banho. Não, meu filho. Vá tomar banho. Justificados, pois, mediante a fé. Então, por mais que o diabo acuse um crente verdadeiro, ele é justificado. Mais adiante, aqui em Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 8, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, pois é o próprio Deus que os justifica. Lá no livro do Apocalipse, que fomos ensinados recentemente, o Senhor coloca... A gente... Você vê como a pessoa lê a Bíblia e só vê coisa ruim, Que todo mundo fala do 666. Mas antes do 666, você viu que todos os cristãos são selados. Todos os cristãos recebem um selo. De maneira que vai acontecer um monte de coisa ruim. Mas com os cristãos, eles estão o quê? Guardados. Por aquele selo. Como a Páscoa. Quando o sangue do Cordeiro passa aquele anjo da morte. Mas naquela casa que tem o sangue da aliança, ele não entra. Então, antes de ter o selo dos maus,
Deus sela os seus. Então aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso... Ele é nosso. Amém, irmão? Ele é seu. Ele é nosso. A gente tem que se alegrar conjuntamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente. Olha que frase linda, irmãos. Obtivemos igualmente acesso. Acesso. Imagine se você tenta hoje ir na Casa Branca, que é onde fica o presidente dos Estados Unidos. Um brasileiro para conseguir um visto para os Estados Unidos é difícil. Imagine entrar na Casa Branca para falar com Joe Biden. Não, você é quem? Você acha que ele vai lhe atender? Ele está dizendo que o Criador do Universo recebe a gente. A gente diz, foi Jesus Cristo que mandou, pode entrar, fique à vontade. Irmão, muito lindo isso. Por isso que um cristão ele tem que estar sempre alegre diante dessas promessas maravilhosas. Pela fé, a esta graça a qual estamos firmes. Tem até um louvor, né, que canta essa passagem. E nos gloriamos na esperança. A glória de Deus é a manifestação do seu poder. Então, a gente se gloria nessa esperança, que é o momento em que a gente vai estar face a face com Deus. Paulo fala em Coríntios, nós vemos como que por um espelho. Mas chegará um momento em que nós o veremos face a face, lá no céu. E não somente isto. Só isso já bastava. Ele diz, mas tem mais. Você fala, mais? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias... Não, pastor, para aí. Não, aquela... Fica só no começo, pastor. Aquela parte tão boa. Você está falando, glória de Deus, esperança. Não, irmão, mas é que se gloria também nas tribulações, porque na tribulação, irmãos, quando é que a luz é mais necessária? De manhã ou de noite? Então, quando é que a luz de Cristo brilha mais? Quanto mais difícil está a nossa vida, mais a luz ilumina o nosso caminho. Pelo menos é assim na vida do cristão. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A pessoa que passou por dificuldade com Cristo, não é dificuldade de qualquer jeito. É dificuldade com Cristo. Nunca mais é a mesma. Mas é com Cristo. Há um aperfeiçoamento, irmãos. Quando a gente faz essa equação, sofrimento mais Cristo igual a maturidade cristã. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. Quando Paulo fala em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ali ele está dizendo de que essa experiência. Eu passei um momento em que eu não tinha nada. Eu passei por um momento em que eu tive muito. E eu soube ser cristão em todas essas situações. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Perseverança, experiência. Experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde. A ideia de confundir mesmo assim, a esperança não nos decepciona. Porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então se alegra, cristão. Nós temos a oportunidade de celebrar a chegada de Jesus da forma certa. Enquanto nós vemos aqui uma entrada triunfal, que logo depois vai se ver anulada por meio do comportamento desse povo, nós temos a oportunidade de celebrar verdadeiramente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. Aquele que está à destra de Deus e que virá. Como a gente já viu, ele virá para buscar a nós, que somos seu povo, para que estejamos com ele em uma alegria e glória invisível. Oremos.
Ó Deus, obrigado por mais uma vez, Senhor, renovar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor em Ti, Senhor. Nos mantém, Senhor, constantes e firmes no propósito que o Senhor tem nos arregimentado. Não nos deixa, Senhor, entregues a pensamentos que nos afastam de Ti, mas que, como ressuscitamos com Cristo, possamos estar pensando nas coisas que são do alto. Senhor Jesus, que a Tua alegria seja a nossa alegria, que a Tua vontade seja a nossa vontade. Possamos cada vez mais, Senhor, amar o que o Senhor ama e rejeitar o que o Senhor rejeita, porque o Senhor é sempre sábio. E nós, na Tua sabedoria, andamos em segurança, mas longe dela estaremos em intensa aflição. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios, segundo a Tua luz, que nos é dada pela Tua palavra, Senhor. Que seja assim, sempre iluminado o nosso caminho pela Tua palavra, para que possamos tomar as decisões corretas no dia a dia, testificando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor reina sobre toda a criação, que nós somos Teus servos, e mais do que isso, imerecidamente fomos feitos Teus filhos. Que essa alegria de sermos contados como filhos de Deus nos motive a viver uma vida de santificação crescente. Para a Tua glória, Senhor Jesus. Oramos assim. Amém, amém, amém. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e, ao fazerem a sua refeição, saibam que glutonaria continua sendo pecado. Deus abençoe a todos. Então, quando dividir, viu a comida,